Daniela, eu sou médica otorrinolaringologista e hoje eu vou falar sobre outras doenças que podem imitar a doença de Meniere. Uma das coisas que me deixa muito brava na minha área de tontura é que muita gente recebe o diagnóstico de Meniere errado. É uma doença raríssima, só que a doença aqui na faculdade é o que a gente mais aprende que causa tontura e zumbido ao mesmo tempo. Então todo mundo fala, tontura e zumbido é Meniere. Não funciona assim, tá? É uma doença realmente rara e só para relembrar os sintomas da doença de Meniere. É um tipo de tontura que vem em crises. O que é vir em crises? Então, você tem a tontura por algumas horas, minutos a horas, e ela vai embora. E aí daqui uma semana ela volta de novo. A crise começa com a sensação de ouvido entupido. Por exemplo, entope meu ouvido esquerdo, vem um zumbido nesse ouvido esquerdo e depois evolui com uma tontura que é uma sensação de movimento muito intensa, muito forte. Sente que tá tudo se movimentando ou você tá se movimentando como se estivesse rodando. Dá muito enjoo, precisa ficar parado, não consegue trabalhar, não consegue fazer nada de tão intensa que é a crise. Esse é o usual da crise de Meniere. Conforme essa doença vai progredindo, porque o mecanismo dela leva à destruição do labirinto e da cóclea, a pessoa também evolui com perda auditiva. Mas no começo da doença, e aí é o fator principal para o diagnóstico, essa perda auditiva é flutuante. Ou seja, você tem, durante a crise, dificuldade de ouvir, fora da crise você ouve normalmente. E aí um dos critérios diagnósticos para essa doença é ver no exame de audição essa perda auditiva. Então, super importante essa diferenciação, porque eu tenho tontura e zumbido, mas eu não tenho essas crises. Pode ser Meniere? Provavelmente não é. Então vamos aí para algumas doenças que podem simular o Meniere. Doença metabólica, diabetes, hipotiroidismo. Outras doenças metabólicas podem parecer muito com a crise de Meniere. E aí a gente precisa tratar essas doenças para poder excluir que elas não sejam a causa, mas também, caso sejam Meniere, ter essas doenças e não estarem controladas dificulta o tratamento também do Meniere. Mas por quê? Pensa que tudo isso está afetando o líquido dentro do labirinto. E a doença de Meniere é um aumento da pressão que existe dentro do líquido do labirinto. Para você entender, aqui está um labirinto, aqui a gente tem um miolinho e tem alguns canais. E aí aumenta a pressão dentro de toda essa estrutura. E tá vendo? Aqui tem um líquido, tem uma bolinha aqui perto. Vou colocar bem perto da câmera. E aqui tem um líquido, é o aumento da pressão desse líquido, que pode ser por uma dificuldade de retirar o líquido ou uma produção aumentada do líquido, que a gente chama tudo de hidropsia, que é o resultado que vem naquele exame que todo mundo que chega no meu consultório com a suspeita de Meniere fez. É eletrococleografia, ou ECOG. Gente, o ECOG não faz diagnóstico de Meniere, tá? Ele pode vir normal, porque ele só estaria alterado no meio de uma crise. Então, um ECOG, só para fazer esse parênteses aqui que é importante, um ECOG alterado fala a favor de Meniere, mas não dá certeza, porque outras doenças podem aumentar a pressão dentro do líquido do labirinto. Mas a ausência de um ECOG alterado, a ausência de hidropsia também não descarta Meniere. Então, ele é um exame que ajuda dentro da história da pessoa. O mais importante é a história. O único exame essencial mesmo para o Meniere é o exame de audição. A gente precisa de um exame de audição muito perto, no momento da crise, ou um pouquinho, assim, bem pertinho de a crise ter acabado. Esse é o exame que mais ajuda a gente. Vamos de vez, então, para as doenças que podem imitar. Além da que eu comentei agora, a metabólica, a gente tem a enxaqueca. E a enxaqueca é a campeã, porque a enxaqueca imita o que ela quiser, né? É uma doença à parte, que é o camaleão na tontura. Só que a enxaqueca ela não imita só porque os sintomas são parecidos. Assim como essas alterações metabólicas, a enxaqueca também aumenta a pressão dentro do líquido. E ela pode dar sintomas bem parecidos de ouvido entupido, zumbido e tontura na crise. E pode ser que na crise não tenha dor de cabeça, mas pode ser que tenha. O que a pessoa precisa, na verdade, é ter esse histórico de ter alguma enxaqueca em algum momento. Ter um histórico familiar, talvez, de enxaqueca. Uma terceira doença que pode ficar parecida, mas não tem crises, é a disfunção da tuba auditiva. Tuba auditiva, what the fuck? O que é isso? A tuba auditiva é a ligação que existe, é um canal que liga aqui o fundo do nariz
até o ouvido. Esse canal serve para deixar a pressão lá dentro do tímpano, lá na caixa atrás do tímpano, que é uma caixa que tem ar, essa pressão desse ar igual à pressão aqui do ar ambiente, porque se não fica equalizada, o tímpano ele vai sendo meio que sugado para dentro. E essa equalização é feita por esse canal, que abre e fecha. Esse canal abre quando a gente boceja, quando a gente engole. É ele que você sente quando você está subindo, descendo a serra, que está estralando, que está abrindo o seu ouvido. Quando esse canal não funciona muito bem, a gente pode ter um acúmulo de líquido lá dentro do ouvido, gerando o que a gente chama de otite média secretora, ou otite de efusão. Um acúmulo de líquido que não está infectado, mas que pode gerar ouvido entupido, zumbido e às vezes pode ser absorvido para o labirinto e dar sintomas de tontura, de sensação de rodar. Mas não costuma ter esse quadro tão parecido de começa com o ouvido entupido, vem com o zumbido e depois a tontura. Não tem essa temporalidade igual o Meniere. O único que tem a temporalidade parecida é a enxaqueca. Doença metabólica e a disfunção da tuba auditiva não costumam ter essa temporalidade. E a última doença é uma alteração do pescoço. Sei que vocês vão encontrar muita gente falando por aí que não acredita muito que a alteração no pescoço, na musculatura, na articulação dê tontura, dê zumbido. Mas assim, são estudos recentes, existem médicos que não acreditam, não sei porquê, porque tá aí a ciência provando e a gente vê a melhora desses pacientes com fisioterapia. E o que acontece? Esses pacientes podem sentir diversos tipos de tontura. A mais comum é uma sensação de instabilidade, pior pela manhã. Essa questão também pode gerar alteração somática, músculo, articulação, também pode gerar zumbido. Esse zumbido aí é diferente do Meniere, ele não vem na crise. Ouvido tapado, zumbido e tontura. Não acontece assim nessa doença também não, mas pode trazer os 3 sintomas, tá? Plenitude no ouvido, sensação de ouvido entupido, porque a pessoa pode ter uma disfunção dessa articulação que fica aqui na frente do ouvido, que é a ATM, e isso pode gerar tontura e pode gerar também ouvido entupido e zumbido. Espero que esse vídeo seja interessante para você. Eu quis trazer aí para tentar ajudar, abrir a cabeça de quem recebeu um diagnóstico de Meniere. Tenha certeza que você tem Meniere, porque às vezes você tá lá, usando a tal betaestina para sempre, não melhora, não tá compensando, não aceita só que é um diagnóstico. Veja uma segunda opinião e veja também outras opções de tratamento, caso realmente seja Meniere. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Ficou alguma dúvida? Pode deixar no comentário que eu te respondo.